Meus amigos, meu nome é Gessé Souza e eu estou aqui para convidar vocês a assistirem a aula magna que eu vou dar, juntamente com o professor Renato Janine Ribeiro, A Vingança dos Humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. Essa aula vai ser dada no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas em todos os canais do ICL. E essa é a última chamada para que você possa participar da primeira turma da pós-graduação do ICL, que já é histórica. Bom dia para você, bom dia pessoal. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2025, agora são 7 horas e 1 minutinho. Nós estamos começando hoje a edição do Desperta, eu mais uma vez aqui no lugar do Demore, que está tratando de outros assuntos aqui do ICL. E logo vai estar com vocês no N1. Inclusive hoje eu quero convidar vocês, porque nós vamos ter uma entrevista importante no N1 com a deputada Tabata Amaral, né? E o assunto é o programa Pé de Meia. Aliás, hoje a Tabata está nas manchetes dos jornais aí, porque está sendo cotada para assumir um ministério no governo Lula. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre tudo isso com vocês. Mas olha, o dia hoje começa marcado por mais um ataque de loucura, de histeria, desse protoditador dos Estados Unidos, Donald Trump, um neonazista declarado, que agora assusta o planeta com a perspectiva de uma faxina étnica completa na faixa de Gaza, né? Aquela tripa de terra que é para onde foram jogados os palestinos quando Israel ocupou os territórios que historicamente pertenciam a eles, historicamente eram os lugares onde eles viviam. Tendo ficado sem lugar, foram deslocados para lá, e agora no arrasto daquele atentado horroroso do Hamas, Israel transformou aquilo num monturo de escombros. E ontem, junto com o Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, o ditador norte-americano, porque não há outra palavra para designar um sujeito que desrespeita tanto assim a autodeterminação dos povos e que quer se impor de maneira violenta ao mundo, anunciou que pretende transformar esses escombros numa riviera. E como é que vai fazer isso? Vai expulsar os palestinos de lá, espera que o Egito e a Jordânia, que já disseram que não querem nada com essa proposta maluca, né? Que recebam os palestinos desalojados e aí, enfim, reconstruiria tudo com muito dinheiro e tomaria conta da gestão, como se essa palhaçada toda fosse possível num mundo em que um conflito que tem mais de 2.000 anos de idade, né, pudesse ser resolvido com o dinheiro de um pretenso empreendedor imobiliário global que seria esse Trump. Agora, é impressionante, né, gente? Fala sério. Porque alguém que esperava moderação do Trump, eu vi isso em muitos artigos, em muitas críticas que foram feitas aí, quando se falava, né, da virulência desse sujeito e da sua audácia nesse segundo mandato. As pessoas diziam, não, mas o Trump vai ser um moderado, ele está fazendo isso só para fazer um discurso lá para agradar a sua patuleia. Mas o cara chegou chutando a boca do balão, entendeu? Né, fazendo o que fez aí, tentando mudar na marra a geopolítica do continente americano, impondo sanções absurdas que visam destruir as economias do Canadá e do México. Depois teve que recuar porque houve uma perspectiva de retaliação, tentando estabelecer com a China uma relação muito dura, substituindo o diálogo por tarifas aplicadas indistintamente aos produtos chineses, e tomou, né, um contravapor aí porque a China resolveu peitar, impôs tarifas ainda maiores e falou, olha, agora a partir daqui acabou esse negócio de molibdênio, estrôncio, não sei o que mais, esses metais raros que fazem ligas nobres, que são necessários para tudo quanto é indústria de tecnologia de ponta, da indústria de foguetes até a indústria de computadores, os fabricantes de placas de vídeo, por exemplo, como a Nvidia, né, que dependem desses insumos produzidos na China. Enfim, o mundo acordou apavorado hoje, sabe? Temos uma pessoa na Casa Branca com um enorme poder militar nas mãos, um poder político irrestrito, com um Congresso dobrado, o Congresso que elegeu a maioria republicana, que parece ter se esquecido completamente de como é que se relaciona de maneira democrática e respeitosa com o planeta. E temos aí, então, no dia de hoje, essas agonias todas vindo ao nosso encalço, né? Nos pegando, nos escolhendo logo que a gente sai da cama. Bom, vamos começar, como eu faço todo dia aqui, falando sobre
a meteorologia, porque a chuvarada não dá trégua. Aqui em São Paulo, Jardim Pantanal, que é um bairro na periferia, no extremo da zona leste da cidade, continua ainda sofrendo os efeitos do alagamento e também os efeitos de outro sujeito que pensa que vai resolver tudo, dando um passe de presente para as pessoas, né? Temos um pequeno Trump aqui na Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, quer expulsar a população do Jardim Pantanal, estimada em 45 mil pessoas, pagando um voucher aí de 20 a 50 mil reais. E aí fica a pergunta, feita inclusive pela Associação de Moradores. O que essa galera vai fazer com 50 mil reais no bolso? Vai morar onde? Onde é que compra uma casa em São Paulo com 50 mil reais? E olha, lembrando que 50 mil reais é a indenização máxima, né? Ou seja, o prefeito de São Paulo mostra mais uma vez que, assim como o seu congênere americano lá, guardadas as devidas proporções, não tem a menor noção da realidade. Está querendo resolver tudo na marra, de uma maneira assintosa e estúpida. Mas vamos falar do tempo, que é o que eu quero falar. Está aí o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia para vocês na tela. Vocês podem ver aí que a maior parte do Brasil, esse território demarcado em amarelo e em alaranjado, vai ter chuvas fortes e a concentração maior das chuvas está justamente nessa área alaranjada aqui, olha, que vai pegar praticamente todo o estado do Pará, metade do Maranhão, norte do Mato Grosso, a faixa oeste de Tocantins. E aí, aqui embaixo, olha, ele reaparece sobre o sul de Goiás, o leste do Mato Grosso do Sul, toma todo o estado de São Paulo e uma parte do norte do Paraná. Essa aqui é a região mais complicada, tá? O que tem aqui? Alerta para chuvas intensas, chuvas que podem chegar até a 100 milímetros, ventos que podem chegar a 100 km por hora. No sulzinho do país, nós temos aqui 2 alertas, os dois de temperatura quente, né? Temperaturas que vão superar em mais de 5 graus a média. Então os gaúchos aí, principalmente desse quadrilátero mais central aqui, que caminha em direção até a fronteira com o Paraguai e com o Uruguai, devem esperar mais um dia de calor tórrido. E aqui nessa faixa amarela, né, também vai fazer bastante calor. Então praticamente toda a população do Rio Grande do Sul vai sofrer bastante hoje com mais um dia escaldante. Agora vamos ver como é que está a previsão da meteorologia. Olha, olhando esse mapa aqui e as previsões do INMET, dá até pena da população do Rio de Janeiro, porque vai ser outro dia tórrido ali. Vamos ver como é que vai ficar a temperatura? É a capital mais quente do Brasil. A temperatura vai chegar a 39 graus Celsius e a sensação térmica mais para cima ainda. Então os cariocas vão viver o seu dia de inferno lá hoje. Em Vitória, né, previsão de tempo encoberto, apenas 33 graus, que já não é apenas, é muita coisa. Aí temos aqui em São Paulo 30 graus de máxima, muitas nuvens, pancadas de chuvas isoladas. Atenção, pessoal, quer dizer, podemos ter novos alertas aí. E assim vai, olha, Salvador máxima de 32, Aracaju de 31, Maceió de 29, as temperaturas vão ficar menos lá no Nordeste inteiro, né? Tá aí, ó, 28 graus, 27 graus, também no norte do país, lá em Macapá, 31 graus de máxima, ou seja, o pessoal de Macapá está fazendo inveja aos cariocas e aos fluminenses, hein? Porque a temperatura lá no extremo norte do Brasil, na linha do Equador, vai chegar a 34 graus. Aqui vai chegar a 39, podendo chegar até a 40 graus. Rio Branco com 31 e Porto Velho com 30 graus. Então, alô Rio de Janeiro, alô cariocas, preparem aí os leques, liguem o ar-condicionado, porque não vai ser fácil. Vamos começar o dia falando aqui sobre essa história de o Trump querer transformar a faixa de Gaza numa Riviera. Pode isso? Olha só que coisa louca. Nós ainda vamos estudar esse governo Trump nas aulas de história daqui a muitos séculos, hein? Assim como hoje a gente estuda, né, a história da Alemanha nazista, a partir da República de Weimar, com muita preocupação com o que a raça humana pode produzir de desgraças nesse planeta aqui. Vou começar lendo para vocês a matéria do New York Times, já traduzido aqui para o português, para que você possa acompanhar comigo a leitura. Trump propõe tomada de Gaza pelos Estados Unidos e diz que todos os palestinos devem sair, todos. O presidente se encontrou com o primeiro-ministro israelense na Casa Branca, e está mal feita a tradução aqui, mas é o primeiro chefe de Estado que ele recebe desde que tomou posse lá, desde que retornou ao poder. Aqui está uma foto aqui desse encontro, está aqui o Trump numa entrevista coletiva, anunciando o disparate ao lado do Netanyahu, né, que saiu de Israel. Vocês sabem que
o Netanyahu tá com um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. Só que os Estados Unidos não são signatários desse acordo do Tribunal Penal Internacional, portanto ali Netanyahu está em território seguro. Se viesse para o Brasil, corria o risco de ser preso. Vê se ele vai aparecer por aqui. Ainda bem que ninguém convidou também, né? Vamos lá ver o que o New York Times fala. O presidente Trump declarou na terça-feira, ontem, né, que os Estados Unidos deveriam tomar o controle de Gaza e deslocar permanentemente toda a população palestina do devastado enclave costeiro. Uma das ideias mais descaradas, palavras do New York Times, que qualquer líder americano apresentou nos últimos anos. A crítica do Times é furiosa, por isso eu vou ler aqui daqui a pouco outras colunas do mesmo jornal para vocês. Prossegue aqui a reportagem. Ao receber o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na Casa Branca, o senhor Trump disse que todos os 2 milhões de palestinos de Gaza deveriam ser transferidos para países como Egito e Jordânia. Olha que ideia legal, hein? Por causa da devastação causada pela campanha de Israel contra o Hamas após o ataque terrorista do 7 de outubro de 2033. Ou seja, ele acusa Israel de ter provocado essa devastação, mas não esboça nenhuma crítica a essa ação de Israel. Pelo contrário, né? Usa a devastação como uma espécie de elemento de reforço da sua argumentação completamente maluca. Aspas aqui. Os Estados Unidos tomarão conta da faixa de Gaza e nós também faremos um trabalho com ela, disse Trump em uma entrevista coletiva na terça-feira à noite. Nós a possuiremos e seremos responsáveis, ou seja, tomou conta do pedaço, tomou para si a faixa de Gaza. Não, Gaza agora é americana, vamos botar uma bandeira americana para tremular em cima daqueles escombros. O que mais que disse aqui? Nós a possuiremos, seremos responsáveis por descartar munições não detonadas e reconstruir Gaza em uma meca para empregos e turismo. Soando como desenvolvedor imobiliário que ele já foi, o senhor Trump prometeu transformar numa Riviera do Oriente Médio. Enquanto o presidente enquadrou o assunto como um imperativo humanitário e uma oportunidade de desenvolvimento econômico, ele efetivamente reabriu uma caixa de Pandora geopolítica com implicações de longo alcance para o Oriente Médio. O controle sobre Gaza tem sido um dos principais pontos críticos do conflito árabe-israelense por décadas e a ideia de realocar os seus residentes palestinos relembra uma era em que grandes potências ocidentais redesenharam os mapas da região e moveram populações sem levar em conta a autonomia local. E aí, gente, vale super a pena a gente lembrar um pouco da história da ocupação de Gaza, né? Porque essa região historicamente foi ocupada por diversos povos, né? Até 1917, desde 1300, 1299, 1300, Gaza foi habitada, olha, por filisteus, romanos, árabes, muçulmanos. De 1517 até 1917 fazia parte do Império Otomano, né? Que acaba em pleno século XX. Ela permaneceu sob mandato britânico de 1917 até 1948. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido assumiu o governo dessa faixa de Gaza, reassumiu a administração. De 48 até 67, quem mandou em Gaza foi o Egito, né? E aí criou-se o Estado de Israel em 1948 e na Guerra Árabe-Israelense, a Gaza acabou ficando sob controle egípcio, mas não foi formalmente anexada ao Egito, não. Aí começa, em 1967, durou até 2005, com a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a ocupação de Israel sobre a faixa de Gaza, e aí começaram a ser estabelecidos os assentamentos que todo mundo considera, todo mundo não sou eu, falando da ONU, né, enfim, e outras entidades multilaterais consideram como uma ocupação indevida, né, dos assentamentos israelenses. Foi ocupando, deixando lá seus colonos para demarcar o território. E, bom, aí veio o domínio do Hamas sobre a região que começa em 2005 e agora, né, sobre os escombros deixados pela reação israelense, o Trump quer construir talvez aquilo que ele chamou de 51º Estado americano, porque, afinal de contas, a ideia de anexar o Canadá não foi uma ideia muito feliz. Essa é a história daquela faixa estreita do planeta, né, convulsionada há muito tempo, historicamente convulsionada por diversas culturas,
mas a bandeira americana nunca tremulou ali, tá? Tremulou do Egito, tremulou do Império Otomano, mas a bandeira americana nunca. Será que os árabes, será que os povos ali, aqueles 300 milhões de árabes que são tão desunidos, mas que estão ali em volta do problema, vão aceitar isso? Israel e a Jordânia já disseram que não, que de jeito nenhum, que a ideia é estapafúrdia demais. Mas antes de falar sobre as reações lá no Oriente Médio, eu quero mostrar para vocês aqui o que foi que disse o New York Times ao analisar esse plano de Gaza, como é que ele qualificou. O New York Times é um importante formador da opinião pública americana. Está aqui a manchete para vocês, olha, análise, né, uma coluna de análise, portanto, com o plano de Gaza, um Trump sem limites impulsiona uma ideia improvável. Aqui foram até generosos, porque não é a ideia estapafúrdia dessa, não é apenas improvável, é uma ideia absolutamente inadequada, né, para o contexto geopolítico global. O que diz o jornal? Antes um crítico da construção da nação, o presidente agora prevê assumir um enclave no Oriente Médio, expulsando a população palestina e transformando-a na Riviera do Oriente Médio. O presidente Donald Trump se deleitou enquanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu elogiava sua disposição de pensar fora da caixa. Agora, observe bem o que o New York Times fala sobre esse pensar fora da caixa. Quando se tratou de Gaza, o pensamento de Trump na terça-feira estava tão fora da caixa que não ficou claro se ele sequer sabia que havia uma caixa. O anúncio de Trump de que pretende tomar o controle de Gaza, de deslocar a população palestina e transformar o enclave costeiro na Riviera do Oriente Médio, foi o tipo de coisa que ele poderia ter dito para provocar no The Howard Stern Show 1 ou 2 décadas atrás. Provocativo, intrigante, bizarro, ultrajante e nada presidencial. Mas agora, em seu mandato subsequente na Casa Branca, Trump está avançando com ideias cada vez mais descaradas sobre redesenhar o mapa do mundo na tradição do imperialismo do século XIX. Primeiro foi a ideia de comprar a Groenlândia, depois anexar o Canadá, recuperar o Canal do Panamá, renomear o Golfo do México. Vocês veem que nem a opinião pública americana compra essas estultices desse sujeito. E agora ele prevê assumir uma zona de guerra devastada do Oriente Médio que nenhum outro presidente americano desejaria. Imagino que os eleitores americanos devem estar morrendo de vergonha desse tipo de assacação desse sujeito, né? Pelo menos os que não votaram nele, é muita gente. Afinal de contas, precisa lembrar aqui, teve só 77 milhões de votos num país que tem 320 milhões de habitantes. Então, a população americana deve estar, né, com as barbas de molho em relação a essas coisas, porque, só tem ideias estapafúrdias iluminando isso que é a segunda administração desse caudilho. É bom até, e eu vou até recomendar para vocês, eu gosto tanto de fazer comparações aqui com as coisas que a sétima arte produz, né? Assista de novo O Grande Ditador, do Chaplin, né? E ali está o protótipo do que virá a ser esse Trump hoje. Claro que aquilo é uma versão estigmatizada do que foi o Hitler em 1940, quando o Chaplin rodou essa película, mas está ali a sátira, né? Algo que pode ser muito descrito como uma espécie de déjà vu do que está acontecendo com o mundo hoje. E como é que o mundo reagiu, gente? O mundo está atônito, né? Com tanta disfarçatez. Não se sabe até que ponto esse discurso vai se transformar em ações efetivas, porque isso envolveria uma grande operação militar, um deslocamento maciço de população civil norte-americana ou teleguiada para ocupar esse espaço geográfico que hoje é quase que um campo de concentração, né, dessa população tão massacrada dos palestinos. Vamos para a matéria do jornal O Globo. Ela retrata aqui como é que as entidades, os organismos internacionais reagiram, né? A ONU viu uma limpeza étnica, os árabes rejeitaram, os políticos ficaram atônicos. As reações do plano de Trump sobre tomar a faixa de Gaza. A Arábia Saudita exige o Estado palestino e a Arábia Saudita é um aliado americano, né? O fator inclusive de estabilização da desunião árabe em torno, né, dessas intervenções americanas. Mas vamos lá, olha, vocês veem aqui uma foto que ilustra essa matéria dos protestos em apoio aos palestinos. Esses aqui aconteceram perto da Casa Branca, né? Então houve gente a favor e gente contra, mas os protestos contra o Trump foram marcadamente maiores, né?
E estão chamando aqui o Netanyahu, nessa faixa, olha, de primeiro-ministro do genocídio, que é uma qualificação bem adequada para ele, né? Bom, mas vamos lá, vamos para a matéria aqui do Globo sobre as reações no mundo. Do lado de fora da Casa Branca, grupos pró-palestinos se reuniram para protestar contra a proposta de Trump de assumir Gaza. O chefe do executivo americano lançou ainda em uma coletiva de imprensa, logo após o encontro com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, essa ideia maluca. Entre os gritos de protestos, frases como Donald Trump pertence à prisão, a Palestina não está à venda, mas as reações de estarrecimento diante da fala de Trump não se resumiram apenas à capital Washington. Elas ecoaram também em outros pontos do planeta, como era de se esperar, aliás, né? O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em uma dura declaração, disse que o plano de Trump para realocar a população da Palestina de Gaza, ele equivale a uma limpeza étnica. Vocês têm dúvida, alguma dúvida de que é não só limpeza, é uma expulsão literal, talvez a maior diáspora da história da humanidade, né? E que, se colocando em prática, corre o risco de tornar impossível um Estado palestino para sempre. O enviado palestino das Nações Unidas, Riyad Mansour, disse que os líderes mundiais e o povo deveriam respeitar o desejo dos palestinos de permanecer em Gaza. Nossa pátria é nossa pátria. Se parte dela for destruída, a faixa de Gaza, o povo palestino escolheu retornar a ela, disse Mansour. O que ficou muito claro quando a gente viu aquelas caravanas enormes de palestinos retornando para suas casas, que já nem existe mais, que aconteceram, né, há tão pouco tempo, tão poucos dias aqui. Uma diáspora, ao contrário, para ocupar de novo o território devastado por Israel. E o que mais que diz o jornal? Diz o seguinte, que questionado, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, preferiu não fazer um comentário direto, mas afirmou que continua a apoiar uma solução de 2 estados do Oriente Médio. Fica aqui me perguntando como é que alguém não opina sobre uma atrocidade dessas, né? Autoridades árabes reagem. O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita divulgou uma declaração completa após o plano de Trump. As autoridades árabes enfatiam apoio firme e inabalável ao estabelecimento de um Estado palestino, ideia completamente oposta e avessa àquilo que o Trump anunciou pretender. Abre aspas aqui, a Arábia Saudita continuará seus esforços incansáveis para estabelecer um Estado palestino independente, com Jerusalém Oriental como a sua capital, e não estabelecerá relações diplomáticas com Israel sem isso, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita no X, como a gente pode ver aqui na reprodução da sua tuitada. Autoridades árabes que falaram com a CNN expressaram perplexidade, preocupação e pessimismo. Um diplomata disse em anonimato que os comentários de Trump colocarão em risco o frágil acordo de cessar-fogo em Gaza. É essencial reconhecer as profundas implicações que tais propostas têm sobre a vida e a dignidade do povo palestino, bem como no Oriente Médio em geral, disse esse diplomata que o jornal não nomina. A realidade é que 1.800.000 pessoas em Gaza resistiram a tal iniciativa e se recusariam a sair, disse o diplomata. Na segunda-feira, como se já previsse a jogada de Trump, os ministros das Relações Exteriores da própria Arábia Saudita, além do Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Catar, bem como o secretário-geral da OLP, enviaram uma carta conjunta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chamando a resolução do conflito palestino-israelense de a chave para a paz regional e dizendo que só pode acontecer por meio de uma solução de 2 estados. Aspas, é imperativo que Israel não anexe nenhuma terra palestina, diz a carta cuja cópia foi vista pela CNN. Tal anexação simplesmente tornará a solução de 2 estados inviável. Os palestinos não querem deixar as suas terras. Apoiamos sua posição inequivocamente, escreveram os ministros. E aí eu não preciso nem lembrar para vocês, né, que a despeito da desunião entre os árabes, quando países que têm posições assim tão divergentes assinam um documento nesses termos, é para se colocar o mundo em alerta, né? Porque afinal de contas nós temos ali, num conflito que vem ameaçando estremecer as bases da geopolítica global, inclusive com ameaça, né, permanente de um conflito nuclear, nós temos ali 300 milhões de árabes contra 7 milhões de israelenses, né, disputando um espaço tão pequeno, um espaço que historicamente pertenceu
a povos que têm ascendência árabe, né? Qual foi a reação do Hamas? Para o alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuhuri, a fala de Trump é condenável, uma vez que a ideia de que os palestinos saiam de Gaza significa a expulsão de suas terras. É uma receita para gerar caos e tensão na região, porque o povo de Gaza não permitirá que tais planos sejam aprovados, disse ele. Trump não ofereceu detalhes sobre como o processo de reassentamento poderia ser implementado, mas sua proposta foi um brinde aos desejos da extrema-direita de Israel, além de contradizer o compromisso do ex-presidente Joe Biden contra o deslocamento em massa e deslocamento forçado de palestinos, né? Além disso, esse movimento do Trump, não se sabe se é gozação, se ele está fazendo um xiste com o planeta, se ele está apenas querendo assustar as pessoas, mas houve também reações internas lá dentro dos Estados Unidos, porque afinal de contas nem todo mundo acha que é possível, né, gerir o planeta dessa forma tão autoritária, tirânica e imperialista como Trump vem desenhando logo nos primeiros dias do seu mandato. Diz aqui o jornal O Globo que a congressista democrata Rashida Tlaib comparou a proposta de Trump a uma limpeza étnica, ou seja, todo mundo assinalando, né, com essa expressão aqui, limpeza étnica, né, a natureza ideológica desse governo, que é um governo notadamente comprometido com o pior da extrema-direita histórica no globo, né? É gente que não se importa de promover diásporas, de estigmatizar populações, de fazer ameaças violentas, de interferir em assuntos que seriam da natureza da soberania e da autodeterminação dos povos. Bom, é isso aí. Por enquanto, eu quero, aliás, pedir para o Alex... Pode manter na tela, por favor, Alex. Eu vou só tomar aqui um golinho de água. Bom, o assunto continua, né? Sabe que essa preocupação com as coisas que acontecem no Oriente Médio, essa conexão com os Estados Unidos, acabam nos afetando diretamente. É por isso que o noticiário internacional está tão pesado aqui no início dessa semana, porque, enfim, primeiro a guerra comercial tarifária, tentando estabelecer medidas que são da lavra dos governos locais, dos governos nacionais, mas o Trump foi bem sucedido nisso. Conseguiu um compromisso do Canadá e outro do México de reforçar o patrulhamento nas fronteiras e principalmente sob a justificativa de que é preciso combater o tráfico de fentanil, que é outro assunto que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas a Sandra Cohen, no G1, ela faz aqui uma boa análise da situação. Ele diz aqui, olha, que o Trump está deixando fluir instintos expansionistas ao propor limpar Gaza de palestinos e de escombros. O que ela diz? Ele deixou fluir naturalmente os instintos expansionistas que caracterizaram o início deste segundo mandato e explicou como os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza, reassentando 2 milhões de palestinos no Egito e na Jordânia. O engraçado é que o cara quer assentar os palestinos em países que já disseram que não tem menor interesse em receber, obviamente para não reforçar, né, para não apoiar essa proposta estapafúrdia. Você constrói moradias de ótima qualidade. Aqui porque, sabe, ele fala disso como se o mundo fosse um banco imobiliário, sabe? E muitas vezes ele parece entender a geopolítica global como um jogo de tabuleiro, um jogo de war, né? Um menino mimado jogando war e banco imobiliário com, assim, os conflitos seculares do planeta e trazendo soluções de agente imobiliário, que é o que parece. Ah, não, a gente faz lá um loteamento, transforma tudo num jardim, bota tudo, vira uma riviera, né? E nós vamos até fazer turismo lá em Gaza. Bom, o que ele falou aqui, segundo a Sandra Cohen? Você constrói moradias de ótima qualidade, uma cidade bonita, um lugar para que eles possam viver e não morrer, porque Gaza é uma garantia de que eles acabarão morrendo, completou o presidente ao expor o plano de reconstrução do enclave destruído por 15 meses de bombardeio sem a presença de palestinos. O secretário de Estado, Marco Rubio, tuitou que Trump tornaria Gaza bonita novamente. E aí vem, talvez, aquela que seja a primeira declaração do Marco Rubio, que é um sujeito que... Ele estava brigado com o Trump lá no primeiro mandato, depois fizeram as pazes, aí o cara foi escalado, porque ele é um sujeito irracional com relação à sua visão, principalmente de América Latina. Ele é descendente de cubanos e carrega na memória, talvez na memória genética,
o processo de saída da sua família lá de Cuba, fugindo da Revolução, né? Fugindo junto com o que restou lá dos destroços de Fulgêncio Batista. Mas ele tem muita aversão ao estrangeiro. E é curioso ver como um governo que tem essa aversão ao estrangeiro quer transformar os palestinos em emigrantes de outros países, né? Quer transformá-los naquilo que ele não admite para os Estados Unidos. Trump, se você nos ouvisse aqui no ICL, talvez eu gostaria de te dar uma sugestão. Por que você não transfere os palestinos para os Estados Unidos? Abre uma parte aí do seu território para eles, que tal? Porque se eles serão estrangeiros em terras alheias, por que não nas suas terras, que já são tão ricas? E aí é muito fácil, você constrói como fizeram com Las Vegas, constrói uma cidade no deserto com todo conforto, eles certamente vão adorar. E vai ser uma vizinhança muito acolhedora para você, tenho certeza absoluta, eles ficarão eternamente gratos. Leva os palestinos para o interior dos Estados Unidos, sabe? 2 milhões de pessoas ali, estabelece uma colônia local, dá a eles autonomia para governarem a sua administração e as suas tradições, está tudo certo. Que tal? Por que você quer transformar esses estrangeiros em terras estranhas em moradores de países que não os escolheram e não no seu? Já que você quer desalojar Gaza, leve todo mundo aí para os Estados Unidos, que tal? E aqui prossegue a Sandra Cohen no Globo. A proposta de limpar Gaza de palestinos e de escombros é, sem dúvida, a mais surpreendente e fantasiosa já apresentada por um presidente americano na longa história que marca o envolvimento dos Estados Unidos no conflito entre Israel e palestinos. Óbvio, né? Aliás, a posição da Sandra é uma posição alinhada. Pode tirar para mim da tela, Alex, por favor, bem alinhada com aquilo que vem no New York Times, né? E aí, gente, vamos ver o que disseram aqui jornais do Egito, tá? Eu procurei também jornais de outros países, mas não precisa, porque a posição é mais ou menos a mesma, né? A proposta é tão estapafúrdia. Olha, esse aqui é o Egypt Independent, que é um jornal do Cairo, e aqui vem, Trump reitera a proposta de deslocar palestinos de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira que os palestinos da faixa de Gaza não têm alternativa a não ser deixar Gaza. Eles não têm alternativa agora, quer dizer, eles estão lá porque não têm alternativa. O que eles têm? Uma grande pilha de escombros agora, disse Trump à repórter do Salão Oval. Reiterou que as declarações sobre deslocamento do povo de Gaza para o Egito e a Jordânia, dizendo que quer ver a Jordânia e o Egito receberem palestinos em Gaza. Mas será que os jordânios e os egípcios querem isso? Enquanto isso, né, o fentanil, essa droga que você está vendo aí, é um anestésico que já existe há mais de 30 anos, primeiro vendido como remédio, depois misturado a bicarbonato e outras porcarias aí, acaba podendo ser fumado ou injetado. Ele é muito mais potente do que a morfina e do que a heroína e tem provocado uma devastação entre os norte-americanos. Essa substância, processada em laboratórios, principalmente no México e algumas vezes também no Canadá, acaba entrando nos Estados Unidos pela fronteira. Muito dele acaba ficando nas fronteiras, mas o que entrou e foi consumido de maneira indevida matou quase 90 mil pessoas no ano passado. É muita gente morrendo dessa praga. Só que o combate a esse tipo de droga acaba justificando ou sendo usado como justificativa pelo Trump para promover a sua campanha de enclausuramento dos Estados Unidos com fechamento das fronteiras, tanto ao sul quanto ao norte, especialmente com relação ao sul, porque ele abomina os mexicanos, né? E aqui a matéria do Globo trata disso. Olha, como o fentanil se tornou a principal justificativa para as tarifas impostas por Trump no lado da guerra comercial ainda, sobre a qual nós viemos falando nos últimos dias. Emergência nacional, é o que diz o Globo. Foi assim que o presidente Donald Trump definiu o trânsito ilegal de imigrantes e drogas para os Estados Unidos, principalmente o fentanil, adotando como alvo o México, o Canadá e a China, com tarifas para forçá-los a interromper o fluxo. Aí você me pergunta, o que a China tem a ver com isso, né? Vamos ver aqui o que a China tem a ver com isso. No centro da equação tarifária, diz o Globo, a droga, que é 50 vezes mais potente do que a heroína, tornou-se um problema de saúde pública nos Estados Unidos. A produção e o contrabando do opioide causaram a morte por overdose de centenas de milhares de americanos, o que é verdade. Apontado de longe como o principal produtor de fentanil, o México é pressionado há tempos pelos Estados Unidos
para apertar o cerco contra os traficantes locais e acabar com a exportação. Já o Canadá entrou em cena devido à crescente presença dos cartéis mexicanos também no país. Trump concordou na segunda-feira em adiar as tarifas sobre o Canadá e o México, mas prosseguiu com as taxas de 10% sobre a China, sob protesto de que Pequim também fracassou em impedir que o fentanil ilegal entre nos Estados Unidos. Aí você me pergunta, mas a China não é de um lado do globo e os Estados Unidos do outro? Hã? Como é que a China está enviando fentanil para os Estados Unidos? A droga costuma ser prescrita para o alívio da dor e administrada na forma de injeção, adesivo, sprays, pastilhas, misturado com materiais como bicarbonato, amido e açúcar. Ele cria um pó que pode ser fumado e dissolvido. O México é a principal fonte do fentanil, segundo o governo dos Estados Unidos. A maioria do suprimento das drogas é produzido em laboratórios improvisados no território mexicano. Nas últimas décadas, o opioide passou a ser um produto de exportação importante para os cartéis. O cartel de Sinaloa é o principal produtor dessa droga, seguido pelo cartel rival de Jalisco. Os cartéis operam ao todo em 50 estados americanos e em mais de 40 países, de acordo com a Agência de Combate às Drogas. É uma droga barata de fabricar, oferece grandes margens de lucro, fácil de contrabandear. Mais de 90% do fentanil interditado é parado nas fronteiras. Como eu falei, muito pouco consegue passar, né? A fiscalização é bastante eficiente, mas 10% acabam entrando nos Estados Unidos, onde provocam essa coisa toda. Quem é que conduz para dentro? Cidadãos americanos. A maior parte dos traficantes são cidadãos americanos, de acordo com a própria alfândega e o Departamento de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Aí, olha, quero perguntar para vocês aqui, antes de prosseguir na leitura desse negócio, e a pressão que o consumidor americano cria sobre os países pobres, né? Porque enquanto houver um branco rico americano disposto a pagar uma baba por essas coisas, sempre vai haver um miserável pobre do outro lado da fronteira disposto a sacrificar a própria vida produzindo aquilo, né? Porque afinal de contas chama-se... O tráfico é um negócio como qualquer outro. A diferença é que é ilegal e é muito lucrativo. Por quê? Porque ele é muito perigoso, né? E manter essas coisas na ilegalidade acabam fazendo com que isso valorize o produto. Todo mundo está careca de saber que não basta política de repressão. Por que os Estados Unidos não tratam da doença provocada pelo consumo desse tipo de substância? Há uma sucessão de epidemias de drogadição nos Estados Unidos, né? Nós estamos agora em plena epidemia ainda da oxicodona. Tem um ótimo documentário na Netflix sobre isso, sobre o processo que envolveu a indústria farmacêutica americana, a campanha insidiosa que foi feita junto a médicos pela prescrição desses remédios, e é assim que isso começa. Dentro dos Estados Unidos, com um formulário, com um receituário médico e uma prescrição feita por um médico que acaba mantendo uma legião de pessoas viciadas nesse tipo de coisa. Na ausência da possibilidade de comprar legalmente, aí aparecem os cartéis, né? Porque o consumidor americano tem muita grana, vai pagar o que lhe cobrarem por isso e está dependente desse tipo de coisa. Então fica a pergunta, tanto rigor para tratar assim quem produz e zero rigor interno, sabe? Só apenas medidas de repressão, não é muito pouco? Não te parece muito pouco? Gente, olha, vamos falar um pouco agora da situação das minorias, porque vocês sabem que com esse avanço global da extrema-direita há reflexos aqui no Brasil. São Paulo é um estado em que a opinião hegemônica é a opinião da extrema-direita, e aí aparecem as causas e as consequências, né, de certos fenômenos que a gente vem notando. Olha, no ICL Notícias, no nosso site hoje, tem essa reportagem dizendo que o estado de São Paulo bateu o recorde na abertura de processos por aborto contra mulheres. 34 casos na primeira instância em 2024, contra só 3 no ano anterior. Ou seja, mais de 11 vezes mais, hein? Matéria da Folha Press, da Ângela Boldrini. O estado de São Paulo teve um recorde na abertura de processo por aborto provocado por gestante ou com seu consentimento desde o início da série histórica em 2020. 34 casos na primeira instância do Judiciário em 2024, contra apenas 3 no ano anterior. Os dados são do DataJude, do CNJ. Em 2024, foram abertos pela primeira instância no Brasil 126 processos com essa tipificação que é usada para enquadrar mulheres que realizam aborto em si mesmas ou acessam serviços médicos para fazê-lo. Em 2020 e 2024, o total foi de 517 processos abertos da primeira instância,
que é onde começa a tramitação desses novos casos. Não é possível determinar se cada um deles corresponde a uma nova mulher processada, uma vez que uma mesma pessoa pode responder por vários casos. A gente espera sempre que isso seja, enfim, que não aconteça dessa forma, né? O sistema também contabiliza recursos aos tribunais superiores, mostrando que há pelo menos 16 casos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça no ano passado, além de 11 que alcançaram o Tribunal de Justiça de São Paulo em segunda instância. Estudo da Defensoria Pública Estadual mostrou que 54% dos processos de aborto contra mulheres em São Paulo partem de denúncias feitas, imagine, pelos hospitais, né? Vocês se lembram que há 2 ou 3 anos, ainda no governo do Bolsonaro, mais de 2 anos, né, porque o governo Lula já tem 2 anos, houve uma tentativa de criminalizar as vítimas por essa situação terrível que é o aborto clandestino, porque só existem 3 possibilidades de se produzir um aborto em São Paulo de maneira legal, né? Todo mundo sabe quais são. Se a mãe for estuprada, a gestante for estuprada, se o cérebro, se o feto tem anencefalia, ou seja, não tem nenhuma perspectiva de vítima, ou se há risco de morte da mãe no caso de continuação da gestação. E ainda assim, os hospitais que atendiam a essas intercorrências, que são muito tristes e doloridos, né, pararam de fazer atendimento. Por quê? Porque o Estado passou a ser governado por gente que tem uma repulsa gigante a essa ideia e que tem dificultado a vida das mulheres, até mesmo em situações em que o acolhimento da prática do aborto é determinada por juízes de maneira legal, né? Então imagina quem não consegue acessar a justiça ou quem não consegue esperar a demora, a lerdeza da justiça e acaba caindo nessas malhas de clínicas de aborto clandestino, então provocando o aborto sozinhos e acabam numa situação de emergência médica, aí chegam ao hospital e ainda sendo denunciadas pelos próprios hospitais, pelos próprios médicos, pela prática de um aborto que é ilegal e feito nas piores condições. É uma pena que isso seja tratado dessa forma até hoje no Brasil. Gente, estamos já em fevereiro, hoje é dia 5, como eu falei, nós estamos aí na iminência de conhecer as denúncias que a PGR vai fazer contra o Bolsonaro. Tem 2 informações sobre isso hoje aqui para vocês, que eu gostaria de dar conhecimento a vocês. Uma está no site da revista Fórum. Denúncia contra Bolsonaro está prestes a ser apresentada pela PGR. Isso aqui reitera a informação que o Guilherme Amado, nosso Guilherme Amado, trouxe para nós aqui no ICL, também no Platô BR, dizendo que no meio jurídico, como fala aí o intertítulo, espera-se que o Paulo Gonet apresente a denúncia a qualquer momento, ainda em fevereiro, abrindo caminho para o julgamento e a prisão do ex-presidente. Não se anime muito com isso não, tá? Porque o rito desse processo pode ser uma coisa bastante complicada. Mas o que diz aqui a revista Fórum? Está chegando a hora, com o início do ano judiciário e fim dos recessos, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve apresentar a denúncia contra Jair Bolsonaro nos próximos dias. A expectativa, tanto no meio jurídico quanto no político, é de que a denúncia seja apresentada ainda agora em fevereiro. Eu, por exemplo, estou super curioso para saber como é que ele vai fazer, né? A interlocutores, Gonet teria dito que o caso exige atenção e não pode ser analisado de forma apressada. Mas também não precisa de tanta calma, né, Gonet? Fala sério, mano. Sabe, já houve vários adiamentos, tudo bem, o inquérito central da Polícia Federal foi entregue agora, mas no ano passado tudo foi sobrestado em função de eleições, né? No ano de eleição municipal, porque esse seria um fator interveniente nas eleições. Só que nós estamos caminhando para 2026, que é outro ano eleitoral. E aí? Então que venha logo essa denúncia. E de que forma ela virá? Olha aí, ó, matéria do jornal o Globo. PGR avalia fatiar eventual denúncia contra Bolsonaro em vários núcleos. O jornal explica que a Procuradoria-Geral da República varia apresentar mais de uma denúncia no caso da trama golpista, na qual 40 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Vou aumentar aqui para você poder ler comigo, tá bom? E também o general Walter Braga Neto. Esse fatiamento, segundo interlocutores do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, poderia individualizar a conduta de eventuais acusados a partir de diferentes núcleos de atuação. Então vamos ver o que mais que diz essa reportagem aqui do Globo. Apesar de ter apresentado ao Supremo um relatório único, a Polícia Federal apontou no documento ações de diferentes grupos e a avaliação sobre o formato da acusação e quantos indiciados serão denunciados está nas mãos do Gonet agora.
Nesse material, a PF distingue 6 grupos, né, com os participantes da trama para manter Bolsonaro no poder após ser derrotado em 22. A PGR pode adotar a mesma lógica e apresentar diferentes denúncias que contemplem a totalidade dos envolvidos na trama golpista, só que em diferentes áreas de atuação. A estratégia do fatiamento da denúncia teria como objetivo dar celeridade à análise dos casos do Supremo, facilitando a instrução do Supremo, que será analisado pela primeira turma da Corte. A expectativa no STF é de que, ao menos até o final do ano, esse julgamento seja concluído, evitando, caso siga para 2026, o ano eleitoral. Então está aqui a matéria do jornal o Globo dizendo para nós que o Gonê vai fatiar a denúncia, o que facilitaria mesmo, né, a individualização das condutas. Vocês sabem que gato escaldado tem medo de água fria, e quando eu lembro aqui do que aconteceu no julgamento do processo criminal contra o Collor, me dá até arrepio. Foi o primeiro grande teste do Ministério Público, né, comecinho dos anos 90, e a inclusão de provas que foram colhidas sem ordem judicial acabou minando o processo e, por isso, um trabalho muito mal feito pela Procuradoria-Geral da República na época, procurador Aristides Junqueira. E por causa disso o processo acabou sendo anulado. E o Collor até hoje não viu o sol nascer quadrado, né? Inclusive, continuamos esperando que ele passe a cumprir sentença no caso da BR Distribuidora, né? Onde ele foi condenado porque é incorrigível e voltou a roubar. Olha, tem alguns casos policiais, a matéria aqui no site do CL Notícias vai encontrar essa reportagem falando de um caso que aconteceu em 2021, quando o coordenador de campanha do Caiado foi assassinado, né? E esse caso tem muitas relações, assim, é muito parecido com o caso da Marielle, tirando, né, o fato de que se era um homem e tudo mais. Mas as circunstâncias dessa execução e a maneira como o processo foi tratado pelas instâncias de poder, isso tudo está gerando muita controvérsia. E aí está a manchete no site do ICL: execução do ex-chefe de campanha de Caiado, governo de Goiás, é acusado de pressionar o Tribunal de Justiça. Por quê? Olha aqui, o ICL teve acesso exclusivo a uma carta com pedido feito pela Procuradoria, pela presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Charlene da Silva Borges, que atua junto à Procuradoria-Geral da República para que o assassinato do Fábio Escobar, que era esse ex-coordenador de campanha do Caiado, né, para que esse assassinato seja investigado e julgado. Por quê? Fábio Escobar Cavalcante foi atraído a uma emboscada e morto em Anápolis, lá pertinho de Goiânia, no dia 23 de junho de 2021. Primo do governador Ronaldo Caiado, Jorge Luiz Ramos Caiado, é apontado como um dos mandantes do crime. O deputado estadual Mauro Rubem, do PT de Goiás, que foi, aliás, o vereador de Goiânia, Fabrício Rosa, do PT, e também a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que assinaram o pedido junto com o advogado da família, acreditam que apenas a mudança de competência, levando o caso da esfera estadual para federal, pode garantir que o processo avance. José Escobar Cavalcante, pai de Fábio, disse ao ICL Notícias que o filho teria um acordo para assumir a direção do União Brasil, que é que é o partido do Caiado lá em Anápolis, no caso, que é a cidade onde ele atuava, para que ele concorresse a uma vaga de deputado estadual. Só que esse acerto acabou não se concretizando e as dívidas que ele assumiu em nome da campanha não foram pagas. Então, o Fábio passou a usar as redes sociais para denunciar um esquema de caixa 2 na campanha, que é a maneira com que muitos políticos desse país enriquecem. Um dos que ficaram famosos aí foi o Jânio Quadros. Levantavam uma grana na campanha e depois falavam, não rouba nada. Enfim, mas... Então, ele passou a usar as redes sociais para denunciar esse caixa 2 na campanha, começou a ser ameaçado. Com medo, decidiu parar as postagens. Mas 2 anos depois, acabou sendo assassinado a tiros e adivinha por quem? Policiais militares. 3 deles estão presos e o 4º, que seria o coordenador da ação, morreu em uma troca de tiros com policiais que foram prendê-los. A Polícia Civil investigou o caso, o Ministério Público apresentou denúncia, a ação tramita na primeira vara criminal de Anápolis, mas a Associação de Juristas pela Democracia acredita que o Judiciário goiano está sob pressão e com dificuldade de trabalhar. Valério Luiz de Oliveira Filho, advogado da família Escobar, defendeu a federalização, né? E aqui uma informação de que o Escobar procurou o Caiado pelo WhatsApp. O que ele fala? Que o relatório produzido pelo Ministério Público tem cópias de mensagens que Fábio
envia Ronaldo Caiado por WhatsApp, já desesperado e com medo. Nelas pede ao governador que fale com o primo Jorge Caiado e poupe a vida dele. Fábio também enviou ao governador uma foto dos filhos junto com um pedido de clemência e ficou de olho no celular enquanto trocava mensagem com a mulher dele. Fábio viu que Caiado começou a responder, mas parou e aí não disse mais nada. Porém, ficou claro que o governador havia lido o mercado. Estão aqui as mensagens, olha, ele dizendo aqui, olha, para o Caiado, apaguei da minha rede social, sei que não tem volta o que fiz, mas por favor, clamando pela minha vida e principalmente por causa dos meus filhos, estou muito assustado, por favor. E olha, sabia que ia morrer, né? Botou aqui a foto das duas crianças. Diz aqui embaixo, olha, primeira vez que sinto medo na minha vida, vou cuidar da minha família. Que coisa horrorosa, hein? Fala sério. E o que é que continue? Olha, vou cuidar da família, diz isso para o Jorge Caiado, por favor. Sei que não vai responder, mas peça ao coronel Paulo Roberto ou ao Hilner para me dizer que posso cuidar da minha família tranquilo, te suplico isso. Morreu. E agora está aí o crime sem solução até hoje. Pode tirar da tela, Alex, por favor? Olha, aqui em São Paulo, outro crime estranho pra caramba. A violência policial aqui é uma coisa deslavada. Vamos aqui ver uma manchete sobre um outro fato criminoso. PMs mataram um jovem cego para vingar a morte de colega, diz o Ministério Público de São Paulo. E o Debrando foi confundido com um criminoso. Estava desarmado, foi rendido e executado dentro da própria casa. A Justiça de São Paulo tornou réus, de novo, policiais militares da Rota, Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Se chamam Nielson Barbosa Medeiros e capitão Tiago Morato Maciel por homicídio duplamente qualificado. Essa denúncia diz respeito às mortes de Hildebrando Simão Neto, de 24 anos, e Davi Gomes Júnior, de 20 anos, assassinados dentro de casa durante a Operação Verão na Baixada Santista. Decisão publicada na última quinta-feira, dia 30. O juiz Luiz Guilherme Vaz de Lima Cardinale acatou a denúncia do Ministério Público. Segundo o MP, os policiais alteraram a cena para simular que as vítimas estavam armadas e obstruíram as câmaras corporais. E o Debrando foi morto por ter sido confundido com o suspeito de matar o policial Samuel Wesley Cosmo e Davi por ter testemunhado a ação, diz o órgão. Nosso tempo está curtinho. Eu preciso dizer para vocês que hoje esse assunto que apareceu... Pode botar, Alex, por favor. Esse assunto que apareceu aqui na tela volta a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a tal da ADPF das favelas, projeto contra o qual se insurgiu o futuro presidente da Comissão de Segurança Pública. Foi aquela decisão do Fachin que proibiu operações militares em favelas. Por quê? Porque eram banhos de sangue, E hoje o Supremo retoma o julgamento. Olha, a retomada do julgamento da DPF da favela no STF será nesta quinta-feira e será marcada pela presença de manifestações de movimentos sociais. O movimento organizado pela Coalizão em Defesa da Ação reúne membros de movimentos negros, de favelas, familiares de vítimas, ONGs, etc, etc. A arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635, essa que ficou conhecida como a DPF das favelas, teve início em 2019, patrocinada pelo PSB, numa tentativa de criar medidas para reduzir a violência do Estado e as políticas de segurança do Rio de Janeiro. No julgamento de hoje, o Supremo vai discutir entre os 11 ministros o mérito da ação e, por fim, apresentará os votos. O relator Edson Fachin já admitiu ver melhoras na redução da letalidade policial desde que o STF começou a discutir o assunto. Por outro lado, o governador do estado, Cláudio Castro, se opõe às mudanças sugeridas pela DPF nas favelas e já sugeriu que o avanço das facções no Rio de Janeiro seria culpa do Supremo devido às restrições nas operações em favela. É um absurdo, a maneira como o governo do estado do Rio vai, enfim, matando indiscriminadamente, que é isso que acontece, Rio e São Paulo, unidos no seu ódio contra pobres, aí transformando as polícias em verdadeiros esquadrões da morte, e isso parece não ter fim. Olha, enquanto isso, aqui nós temos as disputas lá no Congresso, ainda tem um minutinho aqui, dá para falar com vocês sobre isso. Olha, divisão na Câmara e do Senado podem trazer os filhos do Jair Bolsonaro para o proscênio. O Flávio Bolsonaro é pule de 10 na Secretaria de Segurança Pública. O Sérgio Petecão, que é ex-presidente da comissão,
tem dito nos bastidores que ajudou a segurar projetos controversos da oposição e que com Flávio, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, não vai ter vida fácil. A gente viu que eles aprontaram com Flávio Dino, né? E agora nós temos ainda uma perspectiva muito tênue de que o Lewandowski saia do Ministério da Justiça, porque outro personagem, outro figurão da política brasileira, que é o ex-presidente do Senado, está lá cotado para ser ministro e não se encontra uma vaga para ele, já que o Ministério da Indústria e Comércio é ocupado por um companheiro de partido, mas desafeto na vida política, que como ele quer disputar o governo de Minas Gerais, e a relação entre eles está bastante desgastada. Vamos para outra informação aqui. Olha, duas coisas, dois fatos marcantes que merecem destaque. O Lula anunciou que a merenda escolar brasileira vai ter menos ultraprocessados, o que é ótimo, né? Comida saudável e barata, diz aqui a agência GovBR. E vamos ver do que trata isso aqui. A iniciativa impacta 40 milhões de alunos em 150 mil escolas que fornecem aproximadamente 10 bilhões de refeições por ano. São crianças, segundo Lula, que andam de barco por horas, que caminham quilômetros nos rincões mais distantes dessa terra imensa em direção à escola e que, ao chegarem, têm certeza de que uma alimentação digna as espera, afirmou a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em 2024, o orçamento do PNAE foi de 5,3 bi, com pelo menos 30% dos alimentos adquiridos da agricultura familiar. A mudança será feita em uma resolução número tal que estabelece as diretrizes do PNAE. A medida regulamenta a aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE via agricultura familiar, com prioridade para assentamentos de reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas e grupos formais e informais de mulheres, tá? Então é isso aí, menos produtos ultraprocessados, mais saúde para os alunos das escolas brasileiras. E vem aí também para a pequena agricultura, para a agricultura familiar, uma espécie de PROER, né? De PROER para que os agricultores endividados possam quitar sua dívida. Tem muita gente que acha que essa política de sucessivas anistias aqui só leva mesmo à manutenção da inadimplência para contributos. Mas vai aqui o governo novamente, que já fez isso com empresários, já fez isso com pessoas físicas, agora vai resolver a situação do pequeno produtor rural, quitando suas dívidas com descontos que podem chegar a 85%. A medida deverá ser anunciada pelo presidente Lula na semana que vem e vai beneficiar cerca de 500 mil agricultores que têm débitos lá no crédito rural, estão apertados e sem conseguir acessar novos créditos para manter a sua produção, tá? É a matéria do Platô BR que eu acabo de ler aqui, lembrando dessa agenda. Olha, na economia, nós temos aí toda a guerra do mercado contra o governo, de novo elencando cenários lá na frente para justificar algumas coisas que influenciam na economia dos nossos dias de hoje aqui. A gente viu que o dólar está assim, ó, em queda livre, né? Quem um mês atrás viu aquele movimento especulativo, falou, nossa, mudou de patamar, o dólar agora está acima de 6, vai chegar a 6,30 e ficar ali, viu que, ó, ladeira abaixo de novo, tudo voltou ao patamar de meses atrás, tranquilizando inclusive a pauta das importações, serenando, né, a alegria do mercado financeiro, que queria ver o governo empipinado aí. Mas está aqui agora a consultoria da Câmara prevendo um adicional de 22,8 bi em despesas para 2025, valor que decorreria de um aumento nas despesas obrigatórias e de uma economia fraca em função do pacote de despesas aprovado no fim do ano passado. É o tipo de notícia que o mercado financeiro adora, está nas páginas do Valor Econômico, né? E aqui uma outra matéria, dívida pública federal total sobe e encerra 2024 em 7,3 trilhões, tá? Daí vocês veem a importância de cada ponto da Selic, porque a Selic é a taxa que remunera essa dívida aqui, né? Com esse patamar aí de 13 e tantos por cento, imagina quanto custa cada pontinho percentual a mais ou a menos. Mas a dívida está sob controle, tá? Apesar dos juros escorchantes e tudo mais. A dívida pública federal terminou ano passado em 7,3 trilhões, conforme divulgado nessa terça pelo Tesouro. O número representa uma alta de 1,55% em relação a novembro. Considerando os números do Plano Anual de Financiamento, a dívida pública encerrou o mês passado dentro dos limites, que variavam entre 7 trilhões e 7,4 trilhões no ano. Portanto, nós tivemos aí um aumento aí para 7,3, né?
ficou bem dentro dessa meta. O que o jornal devia ter dito, Dia de Vida Pública Federal encerra 2024 dentro do previsto, tá? Bom, são 7h59, tem que encerrar por aqui. Quero agradecer a sua audiência, mas antes de ir embora, e você não deve ir embora, porque daqui a pouquinho vai começar o N1, quero lembrar para vocês, olha, que dia 13 de fevereiro, quinta-feira da semana que vem, marca lá na sua agenda, vai ter a aula inaugural, a primeira aula da pós-graduação do ICL. Vai ser aberta e gratuita para todo mundo. O que você tem que fazer para assistir essa aula que vai ser proferida pelo professor Renato Janine Ribeiro e pelo nosso Gessé Souza, né? A aula que se chama A Vingança dos Humilhados. Para assistir ao vivo, você só tem que clicar aqui nesse link, olha, despertaecl.com.br e fazer a sua inscrição. E se você gostar, ali você vai ter a sua última chance de se matricular na nossa pós-graduação e fazer parte da primeira turma da pós do ICL, junto com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, certificada pelo MEC, né, um título que não significa por si só um ganho, mas que vai dar a você também uma visão panorâmica da realidade brasileira e principalmente do processo que leva a nossa classe média baixa, o famoso pobre de direita, a agir como tem agido. Tá bom? Encontro vocês daqui a pouquinho no N1. Um abração, obrigado pela audiência. Até amanhã, estaremos novamente por aqui, cedinho, 7 da manhã. Tchau, tchau. Há uma pergunta que não quer calar. O que será que grande parcela dos mais pobres acaba apoiando políticos que defendem interesses contrários aos seus, que defendem interesses da elite? Será que a esquerda não consegue mais entender os anseios da maior parte da sociedade? Ou será que grande parte dessas pessoas está exatamente reagindo contra humilhações diárias que sofrem e aí resolvem explodir tudo, às vezes até literalmente? Nós vamos ter um debate muito interessante aqui. No dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, o sociólogo Gessé Souza e o professor Renato Janine Ribeiro vão discutir exatamente isso. Como as elites econômicas levam um país, e principalmente os mais pobres, à autodestruição. A Vingança dos Humilhados é o nome desta aula magna que você vai assistir ao vivo, online e de graça, aqui nos canais do YouTube do ICL. É o começo do curso de pós-graduação do ICL. Se inscrever é de graça e você só tem a ganhar, só tem a aprender. Fique de olho, é a última chance para a primeira turma do pós do ICL.